Eu queria trazer alguns dados para vocês que eu achei muito interessante a respeito do movimento de liberdade religiosa. A Associação Internacional, o IRLA, né, Associação Internacional de Liberdade Religiosa, ela foi instituída em 1893. E, inclusive, é a instituição mais antiga que a gente tem de liberdade religiosa. E o que me deixa mais feliz é de saber que esse encabeçamento de defesa de todas as outras religiões, e até mesmo de não ter religião, partiu de nós. Olha que coisa linda. A gente também está presente em mais de 80 países, sendo que dentro desses 80, a gente tem 13 subdivisões que abrangem 200 países. E o detalhe, em 2003, a IRLA ela foi considerada uma organização não governamental da ONU. Da ONU, categoria 2. E isso é uma bênção. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a liberdade religiosa porque pensam que isso é um sincretismo. Sincretismo significa unir filosofias dentro de um ecumenismo, que seria unir as religiões. Mas muito diferente disso. Muito diferente. Eu posso tranquilamente respeitar quem está do meu lado. Se tiver um umbanda aqui, de repente ele começar a adorar do jeito dele o nosso Deus, amém. Amém. E é o Deus dele também. Não, mas não pode, meu Deus, que horror. E aí? Percebe que se incomoda? Incomoda. É estranho? Não! Algumas pessoas com certeza ficaram desconfortáveis de pensar nessa hipótese. Saúde com a paz de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmão, este vídeo eu vou falar um pouco mais a respeito porque que
adventistas não estão entendendo o decreto dominical. Por que eles não estão crendo que já estamos no tempo do decreto dominical? Por que eles não estão vendo o decreto dominical? Isto é que eu vou falar. Por quê? Porque eles não veem. Muitos adventistas estão com um erro popular. Como este erro popular? Porque todos os adventistas estão achando assim. Mesmo eu achava assim. Pensava assim. Em que o decreto dominical, quando sair, ele será manifesto em telejornais, pela rádio, pelos jornais. E todos estão achando assim. Isto é um erro popular. Pensando que sairá pelo nome de decreto dominical. Sairá pelo nome de decreto dominical. Irmãos, não caia neste engano. Não caia neste erro. Porque este mesmo erro, os judeus tiveram este erro aí. A respeito do nascimento do Messias. Eles achavam que, pronto, o Messias, ele vai nascer no palácio. Eles achavam mesmo que o Messias eles pensavam que o Messias vai nascer no palácio do rei Herodes. Isso que eles achavam. Isso foi um erro popular. E é da forma que os adventistas estão entendendo. Que quando sair o decreto dominical, sairá pelo nome de decreto dominical, isso vai sair pela rádio, pelos jornais, pelo telejornal. Amados amigos, prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Não é isto. Não é assim que saiu o decreto dominical. O decreto dominical nem saiu pelo nome de decreto dominical. Mas o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. E outra coisa que os adventistas não entendem o que é o decreto dominical. Ou seja, não estão entendendo nem estão vendo o decreto dominical. É que a igreja, ela mesma, a igreja adventista, ela é que está em frente em promover o decreto dominical. Ela é que está em frente em promover o decreto dominical. E você pode se perguntar, como assim? Como pode ser a igreja adventista promover o decreto dominical? Se isto está na profecia, que nós adventistas seremos perseguidos, sairá uma lei de perseguição, sairá o decreto dominical. E como é que os adventistas é que estão a promover este decreto? O irmão deve crer, acredita, que a falsa liberdade religiosa que a igreja adventista está a promover, isto não é liberdade religiosa. Isto aqui não é aquela liberdade religiosa que foi dada em 1798. Mas isto é uma falsa liberdade. Isto significa que eles tiraram a liberdade religiosa verdadeira. E o que estão a promover é falsa, não é verdadeira. E hoje muitos adventistas estão pensando que não, pronto. Esta é mesmo aquela liberdade religiosa que está sendo promovida, que foi dada em 1798. Aí está o engano. Amados amigos e irmãos, não caiam neste engano. Não caiam neste engano. Porque a liberdade religiosa que a igreja adventista está a promover é o decreto dominical.
Deus revelou através da sua serva, a profetisa Deus Helene Souza, que a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está a promover é o decreto dominical. Agora entenda alguma coisa. É a Igreja Adventista que está a promover o decreto dominical. E você diz, eu não acredito. Eu não acredito. Mas vais acreditar. O que está a dizer o Apocalipse 16, verso 13 e o verso 14? Aí diz, João viu, da boca do dragão saiu um espírito imundo, da boca da besta saiu um espírito imundo, e da boca do falso profeta também saiu um espírito imundo, semelhante a Arão. E a Bíblia fala que são espíritos de demônio, que vão aos reis do mundo inteiro para pelejar com Deus Todo-Poderoso. Irmãos, da boca do dragão, é o dragão, Satanás, é o espiritismo. É o espiritismo. O espiritismo é a magia. Da boca da besta é o catolicismo, o Papa. E da boca do falso profeta, o protestantismo apostatado. Irmão, eu quero só destacar um pouco o protestantismo apostatado. Quem é este falso profeta? Esse falso profeta é o protestantismo apostatado. E quem é o protestantismo apostatado? Agora, primeiramente vamos saber quem são os protestantes. Os protestantes são os defensores da verdade. Os protestantes são aqueles que defenderam a verdade bíblica. Quando houve naquela época de Constantino, quando Constantino promoveu primeiramente a liberdade religiosa, ele tirou primeiro a verdadeira liberdade dentro da igreja, depois colocou uma falsa liberdade religiosa no ano 313, e no ano 321 ele tirou o sábado e colocou o domingo, ou seja, no ano 313, quando ele tira a liberdade religiosa verdadeira, Constantino, então aí a igreja passou a guardar os 2 dias juntos, o sábado e o domingo. Chegando em 321, agora Constantino tirou mesmo, de uma vez, o sábado e colocou o domingo. E neste período houve um povo que protestou a verdade, que não creu. Onde está escrito na Bíblia a guarda do domingo? Isto não encontramos na Bíblia. E eles protestaram. Isto não encontramos na Bíblia. Nós não vamos crer nisso, porque não está escrito na Bíblia. E assim eles protestaram. Foi neste período que começou a grande perseguição no ano 538. Começou a grande perseguição, e a perseguição foi até 1798. Aí onde vem o nome protestante, aqueles que não concordaram com o erro de Constantino. Então, irmãos, quem são esses protestantes hoje? Eu digo assim, esses evangélicos pentecostais, todos esses são protestantes. São protestantes. Protestantes são defensores da verdade. Então, esses evangélicos, antigamente eles se apegaram na verdade bíblica, mas depois de um tempo, eles se aliaram novamente com Roma e aceitaram novamente as heresias de Roma, e uma das heresias que eles aceitaram rapidamente é a guarda do domingo. Por isso que hoje eles guardam o domingo. Guardam o domingo. Agora, quem é o principal protestante? O protestante é o defensor da verdade. Agora, quem é o principal protestante? O principal protestante é o adventista do sétimo dia. Ele é o principal protestante. Agora,
uma coisa que nós temos que entender. Só que ele é protestante, defensor da verdade, mas agora o Apocalipse 16, o verso 14, diz que protestante apostatado. Só que depois ele apostata. Ele deixa de seguir as verdades bíblicas e começa agora a obedecer às heresias de Roma. Por isso que aí agora encontramos protestantismo apostatado. Então, tanto faz os evangélicos, tanto faz o adventista, apostatou-se, ele tornou protestante apostatado por se aliar novamente com Roma. É por isso que a igreja adventista ela se aliou novamente com Roma. É por isso que você já está ouvindo vários pastores adventistas dizendo que o domingo tem que ser celebrado. Irmão, o domingo não é o dia do Senhor. O domingo não está na Bíblia para ser celebrado como o dia do Senhor, como o dia da guarda. Ali está um grande erro. Por isso que, neste exato momento, muitos adventistas, eles só creem, ou só crerão, que agora isto é o decreto dominical, quando chegar o período que agora não se compra, não se vende, senão aquele tio era a marca da besta. Eles acham que só quando chegar este período, só assim que nós vamos crer que agora é o decreto dominical. Amados amigos, que nós já estamos vivendo no tempo do decreto dominical pela educação. O Apocalipse 13, o verso 14, diz que ela seduz. A imagem da besta seduz os que habitam na terra. Por isso nós estamos no período da sedução, do engano. Ele engana. Então nós estamos no período do engano. Estamos no período que a falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas enganou o mundo inteiro e as igrejas. Por isso que hoje nenhum adventista está entendendo o decreto dominical. E ainda eles dizem, ainda não saiu o decreto dominical. Irmãos, irmãs, se isto não é o decreto dominical, me digam o que é. Se isto não é o decreto dominical, me digam o que é. Se a imagem da besta não foi formada, acham que não foi formada, o que é isto? Aquela adoração que Donald Trump fez em 2020, adorando aquela imagem do falecido Papa João Paulo II, após aquela adoração, qual é o significado daquela adoração? Donald Trump adorando aquela imagem do Papa João Paulo II. Aquela adoração está representando, está significando que o catolicismo, o protestantismo se uniu com o catolicismo. Então, significa que foi dado fôlego à primeira besta. Deu força. Deu força à imagem da besta. Então, irmão, não seja enganado que a imagem da besta não foi formada. Ainda, porque a imagem da besta já foi formada. Donald Trump adorando aquela imagem do Papa João Paulo II e após aquela adoração volta à Casa Branca e assina o decreto dominical. Irmão, é a formação da imagem da besta. A imagem da besta já foi formada. A imagem da besta é a falsa liberdade religiosa que está dentro das igrejas. A imagem da besta é a igreja unida com o Estado, promovendo a liberdade religiosa, fazendo leis no poder civil, fazendo leis
e assuntos públicos e promovendo liberdade religiosa, dizendo que isto é liberdade religiosa. Irmão, não caia neste engano. Agora veja, se isto não é decreto dominical, me digam o que é. Se a imagem da besta não foi formada, me digam o que é isto. É a Igreja unida com o Estado. A Igreja unida com o Estado. Agora veja. Na Casa Branca está o pastor Big Note. No Congresso americano. E o adventista B. Carson é o ministro de habitação do governo Trump. O pastor Ganoni Diop, ele está assentado na cadeira da ONU nas Nações Unidas em 2003, mandando todas as leis de assuntos públicos e de liberdade religiosa. Quando se fala de assuntos públicos, tem a ver com o Estado. Quando se diz liberdade religiosa, tem a ver com a religião. Então, ali está a Igreja unida com o Estado. Isto é a imagem da besta. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, a Igreja unida com o Estado. Por isso, entenda muito bem que já estamos no período que a imagem da besta já foi formada. Porque a Igreja unida com o Estado é a Igreja dirigindo o Estado no poder civil. Então, ali está a palavra de Deus. A verdade explicada sobre o decreto dominical e a imagem da besta, que já foi formada em 2020. Não seja enganado, queridos irmãos. Não seja enganado. Nós já estamos vivendo no tempo do decreto dominical. Nós já estamos vivendo no período que a imagem da besta já foi formada em 2020. Aquela assinatura que Donald Trump fez em 2020 é o decreto dominical. Adventistas, despertem. Despertem. Não esperem o decreto dominical pelas mudanças climáticas. Não esperem o decreto dominical pelo Domingo Verde. Porque o decreto dominical já saiu em sua primeira fase, que é a fase da educação, pela falsa liberdade religiosa. Disfarçado de liberdade religiosa. Então, adventistas, despertem. Despertem. Porque a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está a promover é o decreto dominical. A falsa liberdade religiosa que o Papa está a promover, Ganoni Diop está a promover, a Igreja Adventista toda está a promover, é o decreto dominical. Em 2 de junho de 2020, os Estados Unidos fez o decreto de Apocalipse 13, verso 15. Deu fôlego à imagem da besta. Esta lei internacional para promover a falsa liberdade religiosa é a lei da perseguição dos últimos dias. E para esta lei ficar mais terrível, escolher a liderança rejeitada por Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para ser igreja líder desta falsa liberdade religiosa. Neste novo sistema, chamado por eles de liberdade religiosa, tem que todos se unirem com o espiritismo, catolicismo e com todos os tipos de religiões. Desde então a liderança rejeitada adventista vem fazendo mais leis, para fortalecer ainda mais a imagem da besta, que Donald Trump deu fôlego no dia 2 de junho de 2020.
Agora, no dia 12 de março de 2021, mais uma lei para promover a falsa liberdade religiosa foi feita, pelos apostatados adventistas, para promover a grande perseguição contra todos os que não se unirem com a imagem da besta. São várias leis saindo por todas as partes do mundo, envolvendo cultura de paz, pluralismo religioso, diálogo inter-religioso e etc. Uma grande harmonia satânica. Veja agora o vídeo da lei adventista, feita pela deputada Damares Moura. Lei. Agora já tem número. Agora já está em vigor a morte da sua cadernetinha. Lei 17.346. Eu já sei de cor. Amados irmãos e irmãs, a imagem da besta já está falando no poder civil, contra todos os que não se unirem com o espiritismo, catolicismo, e com todos os tipos de religiões para promover esta falsa liberdade religiosa. Satanás, através da lei do dia 2 de junho de 2020 de Donald Trump, e pela liderança rejeitada por Deus Adventista do sétimo dia, ele já está perseguindo através da falsa liberdade religiosa. Mas, amados irmãos e irmãs em Cristo, foi no Concílio Vaticano II que os pastores adventistas deu ao Papa uma medalha de ouro, se comprometendo que faria sua vontade para ser igreja líder da falsa liberdade religiosa, para unir todos os tipos de religiões do mundo, para haver uma cultura de paz no pluralismo religioso no mundo inteiro. Agora veja este vídeo, que mostra a perseguição que esta imagem da besta, que é falsa liberdade religiosa, liderado pelos Estados Unidos e pela Igreja Adventista, está fazendo com aqueles que não se unirem com o espiritismo, catolicismo, e com todos os tipos de religiões. O decreto da imagem da besta, que saiu no dia 2 de junho de 2020, é o decreto para o domingo ser posto no mundo inteiro pelas as leis da falsa liberdade religiosa. Então, o departamento da falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por toda parte do mundo, está ensinando os membros da igreja a respeitar o decreto dominical, pois eles dizem que o decreto dominical dará a sexta-feira para os que guardam a sexta-feira e dará o sábado para os que guardam o sábado. E, portanto, deve todos, em troca disso, respeitar o decreto dominical. E a lei que dá a sexta-feira para os que guardam a sexta-feira e que dá o sábado para os que guardam o sábado, e exigem que o Estado coloca o domingo para os que guardam o domingo, em prol da falsa liberdade religiosa, para que os funcionários de empresas e supermercados descansem no domingo, é a lei 17.346 da Igreja Adventista. É por isso que o domingo já está sendo pregado no púlpito da Igreja Adventista. Veja o vídeo. Bom que nós estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante, que é o tema da liberdade religiosa. E o que é liberdade religiosa e por que este ministério é tão importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual a importância desse ministério?
não é? Qual o propósito desse ministério? A Igreja Adventista do Sétimo Dia criou a primeira organização para defender, proteger e promover a liberdade religiosa. E mais uma vez eu pergunto para vocês, por que a igreja dá tanta ênfase a esse ministério? Qual a importância desse ministério? E o que ele fala para a gente, o que ele ensina para a gente, para esse momento do mundo que a gente está vivendo agora, para esse momento no Brasil que a gente está vivendo, o que é que esse ministério pode ensinar para a gente? A gente vai falar um pouco sobre o Ministério de Liberdade Religiosa, mas eu quero falar para vocês sobre o decreto dominical. Esse decreto, ele só determinou que para o Estado há um dia sagrado e esse dia é o domingo. Mas se eu guardo a sexta-feira, o Estado respeita que eu continue guardando a sexta-feira. Se eu guardo o sábado, o Estado respeita que eu continue guardando o sábado. Se posiciona contra o sábado? Não. Então respeite. Não trabalhe no domingo. Não trabalhe, respeite. Respeitar o domingo é uma ofensa contra Deus? Não, por quê? Porque você continua guardando o sábado. Não façam isso. Ah, é o decreto dominical? Não mexeu com você, não mexeu com o sábado, aí está lá você, ó. Aí eu vou pegar o carro, e agora é que eu vou lavar o carro. Agora é que eu vou abrir minha padaria aqui, vou vender todo o pão. Respeite. Deu domingo ao Senhor? Deu domingo ao Senhor? Como um dia para fazer trabalho missionário? Não é fácil, Ellen White diz, é fácil resolver isso. Separe o domingo, não trabalhe no domingo. Vá pregar. Dê esse dia ao Senhor. Leve os alunos para realizarem reuniões em diferentes lugares e para fazer trabalho médico missionário. Olha só a visão, gente. Olha a visão. O nosso objetivo aqui na Terra não é briga de rua. A igreja não está aqui para brigar com a igreja do vizinho, não. A igreja não está aqui para brigar com a confissão de quem quer que seja, não. A missão da igreja é salvar pessoas para a eternidade. Respeite as leis. Inclusive um decreto que não impede você de adorar a Deus no dia de sábado. Observe, a gente fala muito em decreto dominical. Decreto dominical não é o problema da igreja. Qual que é o problema da igreja? É um decreto que impede que você guarde o quê? O sábado, gente. É o decreto dominical. Se vier um decreto aí agora, aqui no Brasil, ó, a partir de agora, o domingo é o dia do Senhor. É o dia... Aí tá, foi promulgado. E se eu guardo a sexta-feira? Não, tudo beleza, a gente vai respeitar. E se eu guardo o sábado? Tudo tranquilo, a gente vai respeitar. Então tá de boa. A perseguição não vem pelo decreto dominical. A perseguição vem pela imposição de um dia que desrespeita você de adorar a Deus de acordo com o dia que você acha que deve adorar. E no nosso caso, que estudamos a Bíblia, entendemos que a adoração a Deus, ela é definida como dia de guarda, o dia de sábado. E a gente fala muito no decreto dominical e esquece desse detalhe, entendeu? E o problema não é o decreto dominical. O problema é a imposição de uma lei que impede você de adorar a Deus no sábado. Tá bom? Para terminar aqui, como entendimento da liberdade religiosa, é a defesa de um direito para todas as pessoas. Para todas as pessoas, para todas as confissões. É a defesa de um direito. Com qual propósito? Para construir pontes. A igreja precisa construir pontes porque a igreja precisa pregar mais. A igreja precisa salvar. A igreja precisa levar a mensagem do Evangelho. A igreja precisa